Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Deus está presente neste lugar, né, igreja? Nós cremos que o Espírito Santo de Deus, ele se faz presente neste lugar. E eu creio que ele tem grandes coisas para fazer em nosso meio. Porque se ele não estivesse aqui, não adiantaria nós estarmos aqui, né? Porque quem opera é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Eu sou apenas um instrumento do Senhor, mas quem fala é Ele. É o Espírito Santo de Deus que fala. E é Ele que traz força, é Ele que traz renovo, é Ele que traz mudança, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que transforma nossas vidas. E eu creio que nesta tarde o Senhor vai falar conosco. Nesta tarde. Quero saudar aqueles que estão na live, nos ouvindo. Creia que Deus tem uma palavra ao seu coração nesta tarde. Creia que o Senhor tem uma palavra de consolo, uma palavra de força, uma palavra de renovo, né? O tema desta campanha é aprendendo a viver o novo. Aleluia. Nós sabemos que para nós viver o novo, nós temos que deixar o passado para trás. Aquilo que não deu certo no passado, né? Aquilo que não deu certo, nós temos que deixar para trás, para que nós venha a viver o novo do Senhor nessa terra. Vamos ler a palavra, igreja? 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. A história de Ana, né? Ana foi uma mulher, né, vitoriosa, né? Mas para Ana ser vitoriosa, ela teve um processo para ela passar, né? E nós sabemos que para nós viver o novo, tem um processo de Deus para nós passar. Vamos ler a palavra? Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, e filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, e Frateu. E este tinha 2 mulheres, e o nome de uma era Ana, e a outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Subia, pois, este homem, Eucana, da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéia, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina sua mulher, e a todos os seus filhos, e a toda a sua filha, e todas as suas filhas. Porém Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre, e a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que chora? Por que não comes? E por que estás mal o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Amém? Amém. Vamos fazer uma oração, gente? Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu apresento a minha vida, Senhor, nas tuas mãos.
Que o Senhor venha me usar, Senhor, de uma forma sobrenatural. Porque aqui eu sou instrumento do Senhor. Mas quem fala não sou eu, é o Teu Espírito Santo que fala conosco nesta tarde. Fala, Senhor, com a Tua igreja. Venha, Senhor, trazer, Senhor, uma obra de cura, de libertação, de restauração, Senhor, a Tua igreja nesta tarde. Espírito Santo de Deus, este lugar é Teu. Venha se fazer presente em nosso meio. Venha se fazer presente nesta palavra, para que vida venha ser restaurada, para que vida venha ser liberta, para que o Seu nome venha ser glorificado nesta tarde, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aqui a palavra de Deus fala, né? Pode sentar, igreja. Aqui a igreja fala, né? Que havia um homem, né? Na cidade de Siló, né? E esse homem, ele tinha 2 mulheres, né? Eucana era o nome dele. Uma era Penina, né? Ela deu 10 filhos para Eucana, mas ele tinha um carinho muito especial por Ana. Ele amava Ana. Aqui a palavra de Deus diz assim, e a Bíblia diz também que Penina era serva de Ana. Mas naquela época, né, quando a mulher ela não podia gerar filhos, ela era uma mulher desvalorizada naquela cultura, né? Ana, por ela não gerar filhos, Ana ela tinha, né, uma tristeza muito grande na sua alma, uma tristeza muito grande no seu coração. E Ana carregou isso por muito tempo. Por muito tempo Ana carregou essa aflição na alma dela, né? E ali diz que de ano em ano, né, o sacerdote Eucana ia, né, seu esposo ia, né, ao templo, né, ao sacerdote para oferecer sacrifício, né? E ali ele dava uma porção para Penina, uma porção para os filhos de Penina, e a porção melhor ele dava para Ana. Porque o amor que ele tinha por Ana era muito mais do que Penina. Glória a Deus. Né? Mas só que a palavra de Deus diz aqui, ó, que Ana ela não se contentava com aquilo. Aquilo para ela não era suficiente. Porque Ana, ela queria algo a mais. O amor de Eucana por ela não conseguia preencher o vazio que tinha no coração de Ana. Né? Então, Eucana, ele não entendia, né, qual era, né, o desejo de Ana. Ele sabia que Ana ela não gerava filhos, e que o sonho de Ana era gerar filhos. Mas Eucana, ele não entendia, né? E Ana, ela chorava. Aqui diz que Penina, ela irritava Ana de tal forma que Ana, ela chorava, ela se lamentava, ela se angustiava, né? A ponto de Ana não comer, né? Então a gente sabe que Ana ela estava passando uma fase difícil na vida dela. Mas só que Eucana ele não entendia, né? Então quando Eucana ele via Ana chorando pelos cantos, Eucana ele dizia: Ana, não sou eu muito melhor para você do que 10 filhos? Não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Quer dizer, ele não entendia, né? Que Ana, ela sentia algo que fazia falta para ela. Ana, ela queria gerar filhos, né? Então, Ana, ela se angustiava com aquilo. E ainda para ajudar, Penina irritava o tempo todo, tirando a sua paz, tirando a sua alegria. Porque Ana, ela já era de coração, de espírito angustiado por não gerar filho. Mas a sua rival,
ela tinha prazer em irritar Ana, para que ela ainda sentisse mais dor na sua alma. Aleluia. E quando era para Ana, quando era para o sacerdote ir todo ano oferecer o sacrifício, né? Ali com Ana, Penina e os filhos de Penina, aquilo já doía no coração de Ana, porque ela sabia que Penina, ela ia aproveitar o momento para irritar ela ainda mais, né? Mas aqui a palavra de Deus, ela diz assim, que o próprio Deus, ele cerrou a madre de Ana. Aqui não está falando que foi o diabo que cerrou a madre de Ana. Aqui está falando que o próprio Deus, ele cerrou a madre de Ana. Se Deus, ele cerrou a madre de Ana, é porque ele tinha um propósito. Deus, ele não cerrou a madre de Ana à toa. Deus tinha um propósito nisso. Mas só que Ana, ela não entendia o propósito de Deus na vida dela. Ela não entendia que era um processo que ela tinha que passar para que o cumprimento da promessa viesse na vida dela. Aleluia. Interessante é que Ana, cada vez mais, ela se irritava com as provocações de Penina. Mas o que eu quero dizer para a igreja, que quantas vezes nós nos pegamos nos cantos, chorando, muitas vezes angustiado por uma luta, por uma batalha que enfrentamos muitas vezes. Mas aqui está dizendo que Ana, ela não entendia por que ela estava passando por aquilo. Ela não entendia que Deus queria cumprir algo na vida dela, mas era necessário ela passar por aquele processo. E Ana, por ela não entender, ela sofreu muito, ela se angustiou muito, né? A ponto de que Ana não comia. Quantas vezes, igreja, nós muitas vezes adoecemos. Muitas vezes nós ficamos até com depressão. Por quantas vezes nós, muitas vezes, ficamos doentes por nós não entender o processo de Deus na nossa vida. Quantas vezes nós deixamos de clamar ao Deus vivo? Aleluia. Quantas vezes nós deixamos de clamar ao Senhor, aquele que tudo pode fazer para mudar a nossa história? Aleluia. Porque muitas vezes nós vamos desabafar com quem não devemos desabafar. Quantas vezes isso? Aleluia. Quantas vezes nós fazemos coisas fora da vontade de Deus por não entender o processo de Deus na nossa vida? Ana, Deus tinha um propósito. Quando Deus cerrou a madre de Ana, ele tinha um propósito, só que Ana, ela não entendia. E ela não entendeu que Deus tinha um propósito na vida dela. E ela se deixava levar pelas provocações de Penina. Quantas vezes nós se deixamos levar, igreja, por coisas que não vai nos trazer edificação nenhuma? Porque muitas vezes nós deixamos de ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes nós deixamos de buscar o Senhor. Porque é mais fácil nós ir contar o nosso problema, irmão, para o irmão, para a irmã, para a vizinha, para o vizinho. Porque nós muitas vezes estamos com a nossa alma ferida. E muitas vezes nós desabafamos por pessoas que às vezes nem desejam o nosso bem, nem quer o nosso bem, né? Existem pessoas que querem o nosso bem, existe, mas a gente sabe que é pouco.
E muitas vezes, em vez de nós clamar ao Senhor, em vez de nós buscar o Senhor, para o Senhor nos mostrar por que estamos passando por determinada situação, e nós muitas vezes tomamos atitudes erradas, nós tomamos atitudes que não agradam o Senhor, e nós atrasamos o processo de Deus na nossa vida. Quando se trata de promessa, quando se trata de viver o novo do Senhor, é necessário passar pelo processo de Deus. Porque muitas vezes o Senhor ele tem que tirar algo de nós e Ele tem que acrescentar algo em nós. E muitas vezes nós não queremos passar pelo processo de Deus. E isso daí nós não podemos viver o novo do Senhor, porque nós queremos continuar no passado, nós queremos continuar no mesmo problema, nós queremos continuar na mesma vidinha, porque muitas vezes nós nos acomodamos, porque nós achamos que está bem, que está bom, e não está, e o Senhor tem coisa melhor para nós. O Senhor quer que nós vivamos as promessas. O Senhor quer que nós vivamos o novo que Ele tem para nós. Olha o tema da campanha, aprendendo a viver o novo. Como que nós vamos viver o novo do Senhor, se nós não largar o passado para trás? Se nós não deixar o passado para trás? Muitas vezes nós se lamentamos pela mesma coisa. Todo dia a mesma coisa, todo dia o mesmo assunto, todo dia a mesma história. Quantas vezes? Ana, todo dia, ela se lamentava, ela chorava, ela se angustiava, porque Penina irritava ela todo o tempo. Mas Ana, ela não enxergava que ela estava passando pelo processo de Deus, que Deus estava capacitando ela para ela viver o novo. É verdade. Né? Ana, ela era estéril. Ana, ela não gerava filhos. E isso era a dor de Ana. Porque naquela época, a mulher ela não tinha valor quando ela não gerava filhos. Né? Mas o Eucana falava, mas Ana, não sou eu melhor do que 10 filhos para você? Porque chora, porque não come, né? E o Senhor fala nesta tarde, aleluia. O que eu tenho para você lá na frente não é melhor do que você está vivendo. Não é melhor do que hoje o que você está vivendo. O que o Senhor está falando, igreja? Que nós estamos no processo de Deus. Muitos de nós aqui estamos no processo de Deus. Deus, Ele está nos capacitando, Ele está nos provando para nós ser aprovado lá na frente, para que nós venha viver o novo do Senhor. Aleluia. O novo que Ele tem para nós lá na frente. E muitas vezes, irmão, nós ficamos ali preocupados com coisinhas que não vai nos trazer retorno nenhum, não vai nos trazer edificação nenhuma. Ah, porque o meu marido, ah, porque o meu filho, ah, porque não sei quem, porque... Não, vamos deixar essas coisas para trás. Vamos deixar isso para trás. Vamos avançar para frente, para nós vivermos o novo do Senhor. Vamos buscar do Senhor a direção, né? Porque aqui, pelo que diz a palavra de Deus, né? Ana, ela passou anos na mesma situação, na mesma história dela, ou ao mesmo tempo se lamentando pelas provocações de Penina. E ela poderia muito bem ter tomado uma decisão na vida dela. É verdade.
E muitas vezes, igreja, nós fazemos como Ana. Em vez de nós se levantar, em vez de nós muitas vezes tomar a posição que Deus requer de nós para nós viver o novo do Senhor, Aleluia. nós ficamos muitas vezes como Ana, se lamentando, chorando, angustiado pelos cantos, não entendendo o processo de Deus na nossa vida. Não entendendo que Deus, Ele está trabalhando na nossa vida. Ele está trabalhando na sua vida para que você venha viver o novo do Senhor. Aleluia. Que Ele tem preparado lá na frente. Não tem como promessas cumprir na nossa vida se nós não passar pelo processo. E o processo de Deus muitas vezes é doloroso. O processo de Deus muitas vezes dói. Muitas vezes nós se angustiamos. Muitas vezes nós choramos, nós se entristecemos. Muitas vezes nós perdemos algo que nós não queríamos perder. Muitas vezes o Senhor toca em algo que nós não queria deixar. Muitas vezes o Senhor coloca algo na nossa vida que nós não queremos. Mas é necessário. No processo de Deus é necessário nós aceitar o trabalhar de Deus na nossa vida. É necessário nós deixar Deus trabalhar em nossa vida da maneira que Ele quer. Porque se Ana, ela não tivesse preocupada com a sua dor, com a sua tristeza, ela poderia ter tomado uma posição muito mais tempo. Porque muitas vezes o medo, a amargura de alma, ela nos impede de avançar. Ela nos impede de nós se posicionar diante de Deus. Porque nós ficamos muitas vezes olhando os problemas. Olhando o que nós estamos passando. O que aconteceu lá no passado. Muitas vezes nós ficamos vivendo no presente. Aquilo no passado que não deu certo na nossa vida. E o Senhor está dizendo nesta tarde, eu tenho algo novo. Eu tenho algo novo para você. Eu tenho algo que vai mudar a sua história, que vai trazer a alegria, vai trazer a paz. Aquilo que não deu certo lá no passado, o Senhor está dizendo que Ele quer trazer o novo. Aleluia. Ele quer trazer o novo para nós. Glória a Mas Deus. para nós vivermos o novo, é necessário deixar o passado para trás. É necessário deixar a mágoa. É necessário deixar a ira. É necessário deixar a revolta. É necessário nós deixar as traições que nós sofremos. Aleluia. Seja lá quem for. Não importa. Não importa o que você passou. Não importa o que você está passando. O Senhor está dizendo, deixa para trás. Deixa isso para trás, deixa para trás. Porque o Senhor tem algo novo para nós. O Senhor tem algo novo para o seu povo. E aqui a palavra de Deus diz assim, né, que Ana, quando Eucana, ele disse para Ana, por que não come? Por que não bebe? Né? E a Bíblia diz ali que Ana, ela se levantou. Aqui está dizendo que quando ela ouviu, quando Eucana, seu esposo, disse, mas não sou eu melhor que 10 filhos para você? Ali a palavra de Deus fala que Ana, ela se levantou. Esse se levantou da Ana, ela se posicionou. Aleluia. Ela se posicionou diante de Deus. Foi quando Ana, ela resolveu ir até o templo, né? Provavelmente, né, Eucana foi novamente com a Penina, com os filhos da Penina, com Ana, e foram ao templo fazer o sacrifício, né? Aleluia. E ali diz assim que Ana, ela fez um voto ao Senhor. Ali quando diz que Ana, ela se levantou, ela tomou uma atitude.
Ela resolveu se posicionar diante do Senhor. Aleluia. E foi quando Ana foi até o templo. E ali Ana, ela fez um voto ao Senhor. Vamos ler ali? Aleluia. Glória a Vamos ler a Deus. palavra de Deus. Aleluia. Vamos ler ali no 9. Glória a Deus. Então Ana se levantou e depois comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem ao Senhor, darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passarás navalha. Olha aí o voto que Ana fez ao Senhor. Ana, ela se posicionou. No momento que ela orou ao Senhor, ela tomou uma posição. Ela fez um voto ao Senhor. Aleluia. Dizendo que se o Senhor atentasse para ela e desse para ela um filho varão, ela ia deixar aquele filho todos os dias na casa do Senhor para sempre. Oh, glória. Né? A partir do momento que ela desmamasse aquele menino, ela ia entregar ao sacerdote. Aleluia. E ali aquele menino ia ficar no templo. Para sempre ali ele ia ficar. Né? Então, igreja, olha o voto que Ana fez ao Senhor. Ana não fez qualquer voto. Você teria coragem de pedir um filho para o Senhor, depois deixar ele no templo? Será que nós teríamos coragem de fazer isso? Aleluia. Ela fez um voto corajoso, ela foi corajosa, né? Ana, ela queria gerar filhos, mas o Senhor, Ele atentou para o voto de Ana. Deus, Ele ouviu o clamor de Ana. E ali Ana, ali diz que o Senhor tocou na madre de Ana. E essa, Aleluia. porque o povo de Israel, eles precisavam de um profeta. Né? Ele precisava de um profeta. E Deus, Ele concedeu a Ana, né, Samuel. Aleluia. Muitas vezes, igreja, nós oferecemos para o Senhor, muitas vezes nós estamos no processo de Deus, e por nós não entender o processo de Deus, nós muitas vezes, igreja, nós não sabemos como lidar com a situação que muitas vezes estamos vivendo. Mas quando nós entendemos o processo de Deus, nós sabemos o que é que nós temos que fazer. Aleluia. Aqui diz que Ana, ela fez, quando ela se posicionou diante de Deus, ela fez um voto ao Senhor. E o Senhor ali atendeu a petição de Ana. E o Senhor está falando nesta tarde. Muitas vezes nós atrasamos o processo de Deus na nossa vida, nós atrasamos a promessa que Deus tem para cumprir na nossa vida, por nós não saber entender o processo de Deus na nossa vida. E muitas vezes nós deixamos de ouvir a voz do Senhor, tentando para tudo quanto é coisa, menos a voz do Senhor. Aleluia. E o Senhor muitas vezes, Ele não pode dar a direção que nós precisamos, porque nós não estamos buscando a direção do alto. Nós não estamos buscando a direção de Deus. Muitas vezes nós estamos buscando a direção do homem. E nós atrasamos o processo de Deus na nossa vida, e as promessas do Senhor, muitas vezes ela tarda para cumprir na nossa vida. Será que se Ana ela tivesse posicionado há muito mais tempo, será que Deus
Senhor que nós temos que buscar a direção. Tem pessoas maravilhosas que podem nos ajudar, sim, em oração, né? Nos ajudar em oração com uma palavra. Mas eu entendo assim, igreja, que o processo de Deus é nós e Deus. Muitas vezes não vai adiantar você ir lá buscar uma palavra de alguém. Muitas vezes não vai adiantar nem o profeta profetizar, porque o negócio é nós com Deus e Deus com nós. Aleluia. Muitas vezes o Senhor, Ele permite isso, porque Ele precisa chamar a nossa atenção. Ele precisa fazer com que nós ouvimos a voz dEle. Porque muitas vezes nós estamos acostumados, irmão, a ouvir só a voz do profeta. Deus usa os profetas, Deus usa. Mas o processo de Deus é o particular de Deus conosco. E não adianta nós querer ficar para lá e para cá, que nós vamos perder a promessa. Ou nós vamos tardar a promessa de Deus na nossa vida. E foi assim que aconteceu com Ana. Para Ana era muito mais fácil ela ficar chorando pelos cantos, ela ficar se angustiando, ela ficar reclamando, ela ficar... Muitas vezes, igreja, Ana, ela deixou de ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, Ana, ela deixou de ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que Deus cerrou a madre de Ana. O próprio Deus cerrou a madre de Ana, porque Deus tinha um propósito. Será que o que você está passando hoje não é um propósito que Deus tem na sua vida lá na frente? Será que você não está no processo de Deus para que você venha viver o novo do Senhor lá na frente? Vamos atentar para a voz do Senhor. Vamos atentar e buscar de Deus o que, porque Ele... Será que algum de nós aqui não estamos no processo de Deus? E será que nós estamos aceitando o processo de Deus, a forma que Deus está trabalhando na nossa vida? Porque muitas vezes o Senhor, Ele precisa tirar algo de nós e Ele precisa acrescentar algo na nossa vida. Ele precisa mexer em algo em nós que nós não vamos querer, que nós não vamos gostar que Ele mexe. Porque o processo de Deus é doloroso. Não pense que o processo de Deus não é doloroso, não. É sim. Muitas vezes o Senhor nos tira de outro ministério e coloca em outro ministério porque Ele tem um projeto ali. Porque Ele tem um plano ali. Ele tem um propósito ali. Muitas vezes o Senhor faz nós mudar de cidade, sair às vezes do meio da nossa parentela e nos mandar para outro lugar, porque Ele tem um propósito naquela outra cidade. E muitas vezes nós não queremos passar por isso. Nós não queremos sair da cidade a qual nós já acostumamos, né, com a vizinhança, já estamos perto dos parentes, nós não queremos sair. Então o que acontece? Deus não pode cumprir a promessa que Ele tem na nossa vida. Deus não pode trazer um novo na nossa vida, porque muitas vezes nós queremos ficar no passado. Nós queremos ficar aquilo que não deu certo. Se algo que não deu certo, então o Senhor está dizendo aqui que nós temos que mudar. Nós temos que tomar uma posição do Senhor. Porque muitas vezes, igreja, nós vivemos anos e anos numa situação e nós não conseguimos sair daquela situação. Por quê? Porque nós nos acomodamos. E para nós, daquele jeito tá bom. Porque se mexer, vai tirar o conforto. Né? Porque muitas vezes nós estamos no comodismo. Nós estamos no conforto muitas vezes. E nós não queremos sair daquilo ali. Nem para viver o novo de Deus nós não queremos. Nós queremos muitas vezes ficar ali. Ficar ali, assim tá bom. Assim tá bom e não tá. Não tá, porque Deus tem coisa
precisa mexer em nós. O Senhor precisa mexer muitas vezes na nossa casa. O Senhor precisa mexer nos nossos filhos, nos nossos esposos. O Senhor precisa mexer no trabalho. O Senhor precisa mexer no ministério. Muitas vezes o Senhor precisa mexer. E nós não queremos aceitar o processo de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós não queremos. E nós perdemos de viver o novo do Senhor. Glórias a ti, Senhor. O que tem te incomodado? O que tem roubado a tua paz? O que tem tirado a sua alegria? Porque aquilo que tirava a alegria de Ana, a paz de Ana, era porque ela não podia gerar filhos. Isso daí fazia com que Ana fosse uma mulher infeliz. Mas o Senhor pergunta para você: o que é que hoje te tira a tua paz, te tira a tua alegria, te deixa muitas vezes sem dormir à noite? O Senhor está falando aqui. Tome uma posição diante de mim. Aleluia. Tome uma posição, se levante. Se levante. Tome uma atitude para que Deus possa mudar a sua história. Atenta para a voz do Senhor e ouve aquilo que o Senhor está pedindo para mim fazer, para você fazer. No momento que ela se levantou, no momento que ela se posicionou, ela fez um voto ao Senhor. E ali o Senhor concedeu aquilo que Ana, aquilo que amargurava, aquilo que trazia amargura na alma de Ana, aquilo que deixava ela triste, aquilo que não deixava ela comer. E o Senhor atentou para a voz de Ana e Deus trouxe o cumprimento da promessa. Deus tinha um propósito em que Samuel viesse na terra. Deus tinha um propósito na vida de Ana. Deus tinha um propósito na vida de Samuel. Aleluia. O povo de Israel, eles precisavam de um profeta. E Deus, ele trouxe Samuel porque Deus tinha um propósito em Israel. Israel, ele teve um profeta a qual era permitido por Deus. E Deus uniu. Deus, ele uniu a petição de Ana com o propósito dele. Ele tinha que trazer Samuel, porque Israel precisava de um profeta. E Deus trouxe Samuel para reinar em Israel naquela época. E Ana, ela pôde cumprir, ela pôde ser feliz de verdade. Mas ali diz que Ana, ela também cumpriu o voto dela, que ela fez ao Senhor. Samuel, depois que ela desmamou Samuel, ela levou Samuel no templo. E ali Samuel, ele ficou todo o tempo no templo, servindo ao Senhor. Será que nesse processo que Deus está permitindo na nossa vida, será que nós estamos, igreja, fazendo aquilo que o Senhor quer para que a promessa do Senhor venha cumprir na nossa vida? Será que nós estamos atentando para o processo que Deus colocou para nós passar? Será que nós vamos ser aprovados nesse processo? Ana, ela passou pelo processo de Deus. E Deus honrou. Deus honrou a vida de Ana. Deus honrou o propósito na vida de Ana. Será, igreja, que nós seremos aprovados? Será que nós estamos passando pelo processo conforme o Senhor quer? Porque aquilo que Ana gerava dentro dela era algo que ia mudar a história dela e a história daquela nação.
Era algo valioso que Ana gerava. Era algo que ia trazer alegria para ela. Ia mudar a história do povo de Israel. Porque Israel precisava de um profeta. Será, igreja, Glória que a Deus. isso que nós estamos gerando hoje? Será que tudo que nós estamos passando hoje, será que nós não estamos gerando algo que vai mudar a nossa história, a história da nossa família? Que vai mudar a história da nossa descendência? Aleluia. Quanto maior é a promessa que Deus tem para cumprir na nossa vida, Aleluia. maior é o processo que nós Aleluia. temos que passar na mão do Senhor. É, Será que nós não estamos gerando algo que vai mudar a história da nossa nação? Que vai mudar a história da nossa família? Você já perguntou para o Senhor por que você está passando por isso? Aleluia. Porque Ana, ela gerava um profeta no ventre dela. Ela gerava Samuel, a qual ele ia mudar a história de Israel. E ele ia mudar a história de Ana. Aleluia. Será que o que nós estamos gerando no nosso ventre, será que não é algo valioso, como o profeta Samuel? Então Jesus. aceita, igreja. Aceita o processo de Deus na sua vida. Aceita muitas vezes a dor. Aceita muitas vezes a humilhação. Aceita, porque aqui a palavra diz que Ana, ela não questionava as provocações de Penina. Ela ia chorar nos cantos. Ela ia chorar nos cantos. Mas ela não confrontava as provocações de Ana. Sabe por quê? Porque Ana, ela estava no processo de Deus. Por que eu sei que era processo de Deus? Porque o próprio Deus, ele cerrou a madre de Ana. Então ele tinha um propósito nisso tudo. E o Senhor está dizendo nesta tarde: não se sujeita às provocações de Penina. Não se sujeita às irritações de Penina. Entenda que você está gerando algo novo, algo que vai mudar a sua história, algo que vai mudar a história da sua família, algo que vai mudar a história da sua descendência, algo que vai mudar a história da tua cidade. Entenda que o processo de Deus, você está gerando algo novo para você lá na frente. E o Senhor vai trazer a promessa. O Senhor vai cumprir a promessa que Ele te prometeu. Aleluia. Eu não sei qual foi a promessa que Deus te fez. Eu sei a promessa que Deus fez para mim. Mas eu sei que eu estou gerando algo que vai mudar a minha história. Aleluia. Vai mudar a história da minha família. Vai mudar a história da minha vida. Seja a área que for. Qual foi a promessa que Deus te fez? Atenta para isso. Que se você passar pelo processo de Deus, sem murmurar, sem reclamar, sem questionar, sem se irritar com as provocações de Penina, entenda que a promessa vai chegar. Deus vai cumprir a promessa que Ele te fez. Eu não sei qual foi a promessa que Deus te fez, mas não importa. A promessa que Deus cumpriu na vida de Ana foi Samuel, que é o sonho de Ana, é gerar um varão. E Deus cumpriu a promessa de Ana, mas ela teve que passar pelo processo. Ela teve que aceitar. Quando Ana se levantou, ela entendeu o processo de Deus na vida dela. Então, quando eu e você se levantar, se posicionar diante de Deus, nós vamos entender o processo de Deus na nossa vida. E aí nós vamos passar por esse processo. Nós vamos passar por esse processo na vontade de Deus, na direção de Deus. E a promessa, ela vai chegar nas nossas mãos. Eu não sei qual foi a promessa que Deus te fez,
salvação na tua casa, libertação, salvação na tua Aleluia. família, restauração, restituição. Não sei a área, não sei qual foi a promessa que Deus te fez e qual foi a petição que você tem colocado diante do Senhor. Mas o Senhor está falando, passa pelo processo que eu coloquei para você passar. Passa pelo processo que eu coloquei para você passar. Que no final desse processo, eu vou trazer a promessa. Eu vou cumprir o propósito do seu coração. Eu vou trazer a promessa a qual eu te prometi. Quem sabe eu prometi a promessa faz tempo. Faz tempo. Às vezes faz tempo que Deus fez a promessa para você. E até hoje ela não chegou. Aleluia. Mas o Senhor está falando, passa pelo processo. Passa pela prova que eu coloquei para você passar. Que no final, se você for aprovada, a promessa vai chegar. O cumprimento da promessa vai chegar nas tuas mãos. O Senhor está falando nesta tarde. A promessa vai chegar nas tuas mãos. Tenho eu promessa para cumprir. Tenho eu promessa para trazer. Mas passa pelo processo que eu determinei para você passar. Ana, ela passou pelo processo. E ali Ana, ela recebeu a vitória. Ela recebeu a promessa do Senhor, que foi a chegada de Samuel. Aleluia. Mas ali diz que Deus, depois de Samuel, Deus ainda deu mais filhos para Ana. Não ficou só em Samuel. Ana, ela teve mais filhos. Quer dizer, o Senhor, Ele cumpriu a promessa. E Ele fez muito além do que Ana queria e do que ela precisava. Aleluia. O Senhor está dizendo nesta tarde que o Senhor tem muito mais além para trazer na sua vida. O Senhor tem muito mais a trazer na sua família. O Senhor tem muito mais a te entregar no teu ministério. O Senhor tem muito mais a te entregar na sua vida do que simplesmente o Samuel, uma promessa. Porque Deus, Ele deu Samuel, mas Ele deu, além de Samuel, Ele deu mais filho para Ana. Aleluia. Então o Senhor está falando que o Senhor vai muito além do que Ele tem prometido para nós. Então, igreja, toma posse nesta tarde. Aleluia. Toma posse da promessa do Senhor nesta tarde. Você sabe o que o Senhor te prometeu. Oh, glória. E você sabe como você tem se prostrado diante desse processo. O Senhor está dizendo, passa pelo processo, que no final eu tenho muito mais além. Aleluia. Eu tenho muito mais além para entregar para a minha igreja. O Senhor está falando para mim e para você. Não importa o que você está passando, mas lá na frente, o Senhor vai trazer um novo. O Senhor vai trazer um novo para nós. Aleluia. Mas para nós receber o novo, o processo é para nos preparar para receber o novo. O processo, ele traz aprendizado. Ele quebra a arrogância, ele quebra a soberba, ele quebra o eu. O processo, ele tira aquilo que Deus precisa tirar, que não agrada a Ele. Mas também nos prepara para o novo, para receber o novo. Então vamos passar pelo processo de Deus, porque o Senhor tem um novo para entregar para nós. E ali fala que Ana, ela ofereceu ao Senhor um cântico novo. Vamos ler o cântico de Ana? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ana, ela regozijou no Senhor. Aleluia. Muitas vezes, igreja, o Senhor pede tão pouco para nós, né?
para nós receber a promessa. Muitas vezes o Senhor pede só o nosso louvor, só a nossa adoração a Ele. E nós achamos que é demais. Mas ali o Senhor fala que mesmo a tudo que Ana passou, ela sempre estava no templo, oferecendo o seu sacrifício, junto com o seu esposo, junto com a sua rival, junto com os filhos da rival. Ana, ela estava ali, todo o tempo, oferecendo o seu sacrifício de louvor ao Senhor. Aleluia. Vamos, mas Ana, ela foi vitoriosa. Vamos ler ali, igreja, onde fala do cântico de Ana. Não importa o que você tem passado, mas você vai poder cantar o cântico da vitória, como Ana cantou. O cântico da vitória você vai poder cantar. Vamos ler, igreja, o cântico de Ana. Aleluia, Deus. Aleluia. Santo Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Samuel 2, 1 Samuel 2. Olha, Ana, ela ofereceu um cântico ao Senhor em forma a oração dela. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, e o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se delatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saia coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força, e os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz a 7 filhos, e a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e é o que dá. O Senhor faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece, o Senhor enriquece, e abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exaltado o necessitado, para fazer se assentar com os príncipes, para herdar o trono de glória, porque o Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre ele o mundo. Olha aqui o que o Senhor está falando. Olha aqui o cântico de Ana. Ana, ela estava se desabafando, e ela estava também adorando ao Senhor. Ela disse aqui, que aquela que tinha muitos filhos, ela se enfraqueceu. E aquela que não tinha filhos, ela foi fortificada em Deus. Ela se alegrou no Senhor. Então Ana, ela estava falando dela mesma. E o Senhor está falando: aquele que usa palavras de altivez, aquele que usa de palavras arrogantes, ela está dizendo aqui que o Senhor, ele pesa na balança. O Senhor, ele tem uma balança, igreja.
Então Penina, ela muitas vezes ela usou de voz altiva com Ana. Muitas vezes ela humilhou Ana. Muitas vezes ela entristeceu Ana. Muitas vezes ela aborreceu Ana. Né? Penina muitas vezes ela tirou a paz de Ana. Porque muitas vezes ela se tornou arrogante. Ela se tornou voz altiva, a qual trazia muita tristeza ao coração de Ana. Mas Ana, ela está aqui cantando o cântico da vitória, que o Senhor, Ele fez justiça sobre o seu inimigo. Deus, Ele fez justiça. Quem era o inimigo de Ana? Era Penina. Penina irritava Ana o tempo todo. Mas o Senhor está falando aqui que o Senhor, Ele faz justiça. Aleluia. Ele faz descer a sepultura e Ele tira da sepultura. Ele enriquece e Ele empobrece. E foi o que Deus fez com Ana. Quem gerou 10 filhos se enfraqueceu. E Ana, que não podia gerar filhos, o Senhor enriqueceu. O Senhor trouxe honra para Ana. Então, creia que o Senhor tem honra para você. Creia que o Senhor vai te honrar. Lá na frente, talvez hoje você está se sentindo desamparada. Talvez hoje você está se sentindo rejeitada. Talvez hoje você está se sentindo abandonada. Talvez hoje você está se sentindo frustrada, decepcionada. Mas o Senhor, Ele está dizendo, assim como Ele honrou Ana, Ele vai te honrar também. Glória a Deus. Ele tem honra para você. Mas o Senhor está falando, passe pelo processo que eu coloquei para você passar. Que a promessa vai chegar. E a honra do Senhor vai chegar sobre a sua vida. E as promessas do Senhor vai se cumprir na sua vida. E a tristeza, ela vai ficar para trás. A desonra vai ficar para trás. E o Senhor vai trazer dupla honra. O Senhor vai trazer dupla honra. O Senhor tem dupla honra. Amém, igreja? Vamos colocar de pé? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Glória a Deus. Aleluia. Você que sente que você está passando por um processo de Deus na sua vida e você não está entendendo. Aleluia. Se você quiser vir aqui na frente, Glória a Deus. nós estaremos orando Aleluia. por você. Glória a Deus. Aleluia. Você que hoje está passando por uma situação difícil, complicada, né, a qual você tem orado ao Senhor e muitas vezes você não tem entendido por que você está passando por esse processo. Aleluia. Ana, ela também não entendia por que ela era tão humilhada por Penina. Glória a Deus. Mas depois ela entendeu que Deus tinha um propósito em tudo aquilo que ela passou. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei. Mas você sabe. Você sabe o que Deus tem permitido você passar. E o Senhor, nesta tarde, o Senhor, Ele quer fazer você entender que para receber o cumprimento da promessa, é necessário passar por processo, entender o processo e chegar no final, aprovado por Deus, para receber a promessa que Ele tem, para receber o novo que Ele tem, para entregar para você, para nós nesta tarde. Vamos orar, igreja? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu apresento a Ti nesta tarde, Senhor, cada irmã,
cada irmão, Senhor, que está aqui na frente. Espírito Santo de Deus, venha abrir a visão, venha dar discernimento, venha dar discernimento espiritual. Venha, Senhor, fazer a tua igreja entender. Venha fazer essa irmã, esse irmão entender o processo do Senhor na vida dela. Senhor, venha revelar o que está no oculto. Venha revelar, Senhor, aquilo que está escondido. Venha, Senhor, trazer a existência. Venha se materializar, Senhor, no mundo físico. Senhor, as promessas que o Senhor tem para a vida de cada irmão, para a vida de cada irmão nesta tarde. Senhor, venha falar poderosamente na vida de cada irmão. Venha trazer o novo. Venha trazer o novo, Senhor. Quem sabe, irmãs, aqui faz tempo que está no processo, mas muitas vezes por não entender, o processo do Senhor está demorando para passar. Senhor, venha se revelar. Venha se revelar a cada irmã nesta tarde. Venha se revelar no profundo. Venha tirar, Senhor, pessoa. Senhor, tem servas tuas aqui, Senhor, que estão, Senhor, muitas vezes no monturo. Muitas vezes estão vivendo, Senhor, no monturo. E é preciso que o Senhor venha resgatar. É preciso que o Senhor venha resgatar, Senhor, e tirar do monturo. Porque Ana, Senhor, ela vivia no monturo. Ana, ela vivia, Senhor, no monturo, numa escuridão, Senhor, na vida dela, na alma dela, a qual ela não podia sair. Mas o Senhor tem poder. O Senhor tem poder nessa tarde para mudar a história. Assim como o Senhor mudou a história de Ana, o Senhor tem poder para mudar a história de irmãos e irmãs aqui. Senhor, venha agir com tuas mãos poderosas. Venha, Senhor, trazer a cura. Venha curar a alma. Venha curar as feridas. Venha, Senhor, tirar a tristeza. Venha tirar, Senhor, a decepção. Senhor, venha fazer que esta irmã, este irmão, venha viver, Senhor, presente. Venha viver o novo que o Senhor tem para entregar nesta tarde. Que venha deixar o passado para trás, para que possa viver o novo do Senhor. Senhor, venha agir com tuas mãos poderosas. Venha curar a alma. Venha curar, Senhor, sentimentos aqui. Venha arrancar a dor da alma. Venha arrancar a tristeza da alma. Assim como o Senhor curou, Senhor, a alma de Ana. Assim como o Senhor trouxe, Senhor, a solução para a vida de Ana. Venha resgatar. Venha resgatar vidas aqui. Venha resgatar, Senhor, o sentimento. Aquilo, Senhor, que foi frustrado. Aquilo, Senhor, que trouxe amargura. Aquilo que trouxe tristeza. Senhor, venha trazer cura. Venha trazer libertação. Aleluia. Venha trazer restauração. Venha libertar, Senhor, família. Venha libertar os filhos. Venha libertar os esposos. Venha libertar as esposas. Senhor, venha agir, Senhor, com tuas mãos poderosas. E venha resgatar. E venha resgatar nesta tarde. Venha trazer o novo. Venha trazer o novo, Senhor, para a tua igreja. Nesta tarde, Senhor. Para que o seu nome venha a ser glorificado. Para que o seu nome venha a ser exaltado. Assim como o seu nome foi glorificado na vida de Ana. Senhor, que o seu nome venha a ser glorificado na vida da sua igreja, na vida de irmão, na vida de irmão, Senhor, que está aqui nesta tarde. Que o seu nome venha a ser glorificado, Senhor, na vida do teu servo e da tua serva, Senhor, nesta tarde, em nome de Jesus. Os irmãos podem permanecer na frente que eu vou orar, tá? Quero passar a palavra já, né, para o irmão Carlos, o qual estava dirigindo o culto, né? Quero já passar a palavra. Quero agradecer, né, a oportunidade de estar falando da palavra do Senhor.
Nós sabemos que é uma responsabilidade muito grande, né, igreja? Sim. Mas o Senhor, Ele se responsabiliza, porque é Ele que fala. É o Senhor que fala. Amém? Glória a Deus, irmãos. Que palavra maravilhosa. O Senhor é bom, né, irmãos? Vamos para o Deus querido e Deus amado. Senhor. Oh, Jesus. É, Senhor.